Candidato, a primeira pergunta que eu faria ao senhor é por que José Luiz Penariol coloca o seu nome para ser prefeito de Jales? Bom, eu sou advogado há 35 anos, vivo no meio jurídico há 40, certo? Não vou te dizer que sou um expert em direito, mas eu sou um cidadão que muito esforço para honrar esses 40 anos de vivência no direito. Jales é uma cidade que me acolheu. Jales é uma cidade que me honra e eu faço por onde de honrar Jales, certo? Jales me faz andar de cabeça erguida. Jales é onde eu tenho amigos que eu encontro, que eu paro na praça, na padaria, nas lojas que a gente visita e tal. A minha vida é Jales. Aqui começou a minha família, aqui nasceram meus filhos e eu, na condição, 62 anos, depois de 30 e tantos anos na advocacia, entendi que o povo de Jales precisa da minha contribuição. E então, entendi por bem em doar 4 anos da minha vida. Não preciso de salário de política, eu não sou um político assim profissional, sou político porque todo ser humano é político. E dizem que a política do ser humano começa no primeiro choro, certo? Quando nasce, o primeiro ato político do cidadão começa ali, que ele já está pedindo para a mãe para atender a necessidade dele. Então, diante desses fatos, eu entendi por bem que na condição de cidadão, certo? E isso aflorou mais nessa política aí do Bolsonaro, que mostrou que nós precisamos nos politizar e que nós precisamos participar da política, porque só assim a política verdadeiramente vai ser aplicada. E sou mais além. Eu, no meu entender, a política ela não pode ter reeleição, porque a alternância no poder é que lapida as instituições, certo? Isso tanto para prefeito, como para vereador, como para governador e como para presidente da República. Como a gente tentou de todas as formas um nome que fosse uma coalizão, certo? E esse nome não apareceu. Nós que fomos direita e chamado pelo nosso ilustre jornalista que se foi, o Dionel Rosa Júnior, que sempre me chamava como bolsonarista raiz, né? Resolvi colocar meu nome à disposição da população para que a população aprecie aí as nossas possibilidades. E além do mais, não quero ser um prefeito, eu quero que a população se sinta prefeito, para que a população traga os seus reclamos, traga diante da municipalidade as suas necessidades, certo? Porque o que vem acontecendo em Jales é o inverso. O cidadão coloca lá os representantes e os representantes abandonam a população. Eles acham que eles são os todos poderosos. E não é por aí a política. Porque a política, o mais importante é o cidadão. Essa é um dos fatores que nos levaram aí a ser candidato. Na sua primeira fala, o senhor disse que não é profissional, não viverá do salário de política. Isso já é um compromisso? O senhor abre mão do salário de prefeito ou eu entendi mal? Doutor? Veja bem, não é questão de abrir mão do salário do prefeito. É que eu não necessito disso. Eu não preciso me meter em política para ter isso como uma necessidade minha. Certo? O salário provavelmente, em lá chegando, ele vai ter uma destinação muito importante. E isso vai ser revelado depois que lá chegarmos, certo? Depois que lá chegarmos. Porque o meu escritório de advocacia, graças a Deus, ele está em pleno vigor, certo? Nós temos escritório aqui, temos escritório no norte de Minas, que está indo muito bem, graças a Deus, certo? Então o direito, ele é que me sustentou. E o direito em si, certo? Ele vem através do cliente, é o cliente que me procura. Então eu, graças a Deus, tenho um nome e a minha advocacia continua, como você muito bem disse. Fui advogado de um membro da sua família, o Roberto, que era a pessoa que muito me honrou, uma pessoa muito bacana, muito educada, uma pessoa, sabe, que até hoje mora no meu coração. Carregava meus filhos da minha casa até a escola, você entendeu? Uma pessoa que ensinou como é o trato com os pequeninos, certo? Doutor, o senhor se coloca como DC Partido Cristão, número 27, e o seu adversário também é do PL. São duas alas, como é que o senhor classifica isso? Um PL, são dois bolsonaristas, como que é isso? Não, o PL não representa a direita. O PL a gente tem visto aí, certo? Várias negociações que nos envergonham. Certo? O DC é um partido de direita, é um partido que tem na Constituição de 1988 mais de 145 artigos, certo?
protegendo o trabalhador, os direitos individuais, certo? Está lá na cartilha do DC. Então, foi o partido em que eu tive em São Paulo, o PL praticamente estava na nossa mão, o Podemos estava na nossa mão, o PRTB estava na nossa mão, mas em uma reunião com o Emael, aquele senhorzinho, certo? Que foi constituinte, na conversa que eu tive com ele, eu me apaixonei, a direita está aqui. Certo? A direita para mim não é um partido, a direita para mim é o certo, é o justo, é o correto, é Deus. Tudo aquilo que sai fora disso para mim é esquerda. Então eu não preciso provar que eu sou direita, certo? Basta analisar aí os vários e diversos comentários que nós tivemos no Jornal de Jales. Eu não sei aí se o teu jornal publicou ou não, mas estive em Brasília, estive em São Paulo, estive em vários segmentos na época dos movimentos bolsonaristas. E o que o Bolsonaro nos deixou, certo, é que a política tem jeito. A política honesta, ela tem como prevalecer. Então não é um partido, certo? É uma ideologia. E eu estou na direita porque isso é uma ideologia minha. Você pode ter certeza, eu já estou com 62, eu não sei quanto você tem. 60. Mas você só vai me ver no DC. Você não vai me ver pulando de um partido para outro para chegar lá no poder. O poder, ele pode ser sedutor, como dizia o Roberto Wallenberg, certo? Eu tive convivência com o Roberto Wallenberg quando meu pai foi candidato a prefeito por São Francisco há muitos anos, 1982. Certo? Ele já dizia que o poder é sedutor. O poder não é sedutor quando você está lá no poder para representar a coletividade. Isso é o mais importante e que todo político deveria saber, que o compromisso dele não é com o gabinete, não é ter um gabinete luxuoso, não é ter 4 paredes para receber ele. O gabinete do prefeito está na rua, está onde o cidadão está, onde tem um reclamo, nós precisamos atender. O senhor, como eleito como prefeito, nós temos assuntos que a sociedade sempre se cobra, sempre está no meio, na campanha política, que é segurança, educação e saúde. Por onde o senhor começa como prefeito? Pela saúde primeiro, pela saúde. Porque o cidadão saudável, ele tem condições de ir muito além. Educação é primordial. Eu sei que as escolas de Jales, elas estão muito bem preparadas. Nós temos aqui a educação particular que vem da região toda, pessoas estudarem aqui. E o primeiro passo que nós vamos fazer é com que as escolas municipais, certo, atinjam o mesmo padrão da escola particular. Certo? Para que o cidadão de Jales se sinta honrado de realmente temos boas escolas, temos bons profissionais, mas nós podemos fazer muito mais. Muito mais. Segurança é muito importante, mas a segurança em Jales, ela funciona. Nós temos uma polícia militar que funciona, certo? Tem aí a atividade delegada, que é muito importante, eu acho que hoje é o que vai resolver, certo? E temos também, né, a Polícia Civil, que está sempre atenta. Então, Jales, eu acho que a segurança de Jales, ela é muito tranquila. O senhor, como prefeito, manteria o sistema de monitoramento e a Guarda Civil, que inclui isso, ou o senhor tiraria? Sistema de monitoramento, ele é muito importante, mas não é só 20 pavão aí que está aí na rua, não. Nós temos um sistema, nós temos um projeto que com R$ 1.500 nós monitoramos toda a cidade, entrada e saída, todas as entradas, todas as saídas, certo? A placa que entrar, se ela estiver no centro da cidade, ela é monitorada, se ela estiver saindo, ela é monitorada, certo? Por 1.500, 1.500.000, certo? A gente vê aí, eu não estou falando besteira não, tem um contrato, está na nossa mão, vai ser apresentado, né? Já está aí um bochicho da questão daqui entrou para a justiça e tal, pedindo explicações, nós vamos apresentar, são dados que estão nas nossas mãos. Então, o gestor público, ele tem que ter o cuidado de fazer coisas, atento que aquele dinheiro que ele está gastando é do povo, é de cada cidadão. Então, será mantido sim, será mantido. A guarda a guarda municipal, eu acho que ela tem que ser melhor estudada. Eu entendo que isso, se for em favor e trazer benefício para a população, o interesse da população, ela será mantida sim. Certo? Mas isso tem que ser um estudo muito bem adequado. Tem que se ouvir a população para ver onde é que está o interesse disso e o que é que essa guarda realmente vai apresentar no interesse dos cidadãos. Candidato, um dos problemas
crônicos da cidade de Jales, difícil de se resolver, com todo o esforço que as administrações passaram, é aquela relação de saúde. É a entrada do paciente no UPA para posteriormente chegar à Santa Casa. Como é que o senhor consegue ou conseguiria resolver essa situação de relação de UPA e Santa Casa? Pois é, unidade de pronto atendimento. Tem isso em Jales? Não tem. Os reclamos, aonde a gente está indo, o reclamo é justamente esse. Às vezes a pessoa fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas para ser atendido na unidade de pronto atendimento. Está errado. É aí que caberia um contrato emergencial para contratar mais médicos, médicos com especialidade no atendimento emergencial, para que imediatamente a pessoa não fica lá esperando, que ele tem que ser encaminhado para a Santa Casa. Uma das propostas, um dos gritos que nós vamos mobilizar a cidade é para trazer para Jales, que é centro de região, um hospital regional. O senhor fala muito de transparência, de combater de frente um candidato de direita autêntico. Existem algumas correntes difíceis de se quebrar dentro de Jales, doutor, que é, por exemplo, a Santa Casa. Santa Casa, indiscutivelmente, é administrada pela maçonaria. Não se entra outro candidato, não se entra outro provedor da Santa Casa que seja da maçonaria. Difícil quebrar essa corrente. Como é que o senhor conseguiria colocar alguém do povo, da administração municipal, ou alguém diferente, não para quebrar essa corrente, mas para fazer essa junção de mesa redonda? Primeiro nós precisamos quebrar a hegemonia política de Jales, certo? É por isso que eu estou aqui. Certo? Eu me considero um cidadão comum como qualquer outro. Eu ando na rua, eu ando a pé, quando não eu ando de Fusca ou de um carrinho velho que eu gosto aí, certo? Para demonstrar que aqui não tem diferença. A maçonaria é importante, a Igreja Católica é importante, os evangélicos são importantes, mas o povo é mais importante que tudo isso. Certo? E quando a gente chega lá, nós temos que mostrar lá para os provedores da Santa Casa que o intuito lá é o atendimento pro cidadão, certo? E é a mesma coisa que eu te falei, é mesa redonda, água mole em pedra dura. Tem que se quebrar essas hegemonias, certo? O interesse maior é do cidadão, é do povo. E se a Santa Casa está lá e é referência hoje, não é só porque é da maçonaria, porque a bem da verdade faz-se leilão, você entendeu? E todo mundo contribui, certo? Nós temos que saber que aquilo lá funciona. E aquilo ali não é de uma casta, é do povo, é do cidadão, porque recebe fundos, né, que vem aí os deputados trazem. Quer dizer, o deputado, o que ele é? Nada mais é do que um representante do povo. O que o vereador é? Nada mais é do que um representante do povo. E o prefeito, o que ele é? Nada mais é do que um representante do povo. Ele tem que estar com o pé no chão, ele tem que estar com o pé na terra, ele tem que estar onde o cidadão está. Se o cidadão precisa de saúde, precisa da Santa Casa, a Santa Casa tem que estar de portas abertas. Precisa disso, precisa daquilo, nós vamos correr, nós vamos atrás para resolver isso daí. Ainda na seara da política, o senhor fala da gestão pública de Jales, que não é uma boa gestão. Como é que o senhor relaciona, como é que o senhor vê o trabalho da Câmara Municipal nos últimos 4 anos? Tem que mudar, candidato? Daí, sabe quem seria um bom candidato a vereador? Você, que é o cara que não dá sossego para esse pessoal, faz eles trabalharem, certo? A partir do momento que a sociedade começa a cobrar, certo? Você pode ter certeza que os caras vão trabalhar, certo? Para mim, essa Câmara que teve aí, eu tiro 2 pessoas aí que realmente, sabe, tiveram, combateram, quer dizer, e não é dizer assim, mas foi um bom combate, certo? Protestaram, o resto, meu amigo, o resto tem que mudar, de mamana caducando. Uma Câmara nova, com pessoas novas, não precisa ser letrado não, tem que ser pessoas que têm coração, que vejam a população ali, certo? E eu não tenho medo, seja a Câmara que for, se lá chegarmos, todos os projetos vão ser voltados para o interesse social, certo? Vai ser para o interesse do cidadão. E isso daí, se a Câmara estiver do nosso lado, bem, se não estiver do nosso lado, vai a população junto comigo. Eu não vou me negar e me furtar jamais de ir lá debater com a Câmara. Todo e qualquer projeto que venha no interesse do cidadão, certo? Então, no meu entender, eu acho assim, tem que renovar sim, tem que renovar.